Esse é o seu jeito de participar de programa e tá tudo certo. Eu sou obrigado a respeitar você, não a sua opinião. Sua opinião é uma merda, mas eu sou obrigado a, infelizmente, estar aqui junto. A grande questão aqui é, você fala que você é contra o garantismo, então explica o garantismo. Se eu abrir meu WhatsApp pra vocês aqui, tem mais de 20 mensagens. E mensagem assim, dando moral pra ele, tá? Não, é mensagem dando moral, não é mensagem xingando, não é mensagem fazendo nada. De ser atacado, pô. Verdade, muito obrigado, Caivano. Senhoras e senhores, bota o palma pro meu amigo Arthur Duval. Pior que é verdade, obrigado pelo convite. Cara, eu dei mancada agora, eu falei, você não me respondeu, imagina, manda um oi aí. Mano, eu olhei, tinha um monte de mensagens simpáticas. Lógico. Pô, você mandou bem aqui, eu gostei, caramba, velho, puta que manga. Desculpa, cara, eu sou atrapalhado pra caramba. Sou um boomer, cara. É mesmo? Sou um boomer pro WhatsApp, velho. Nada, só pro WhatsApp, né? Eu caí por causa de um áudio. Boa, essa foi boa. Irmão. Se tem alguém que não... Essa foi no time. Se tem alguém que não sabe mexer com o WhatsApp, sou eu. Fez a escada pra se ver. Esse é bom, hein? Por minha causa, o Mark Zuckerberg colocou áudio visualização única, viu? Então não tinha. Me agradeçam. Muito bom. Meu Deus do céu, começamos bem. Vamos lá. É um prazer recebê-los, tá, senhoras e senhores? Só espero que ninguém nos abandone. Eu espero que a gente comece esse programa. Tô traumatizado. O último que eu chamei de amigo tá me matando por aí, velho. Porque simplesmente levantou e saiu. Oh, meu Deus do céu, né? A notícia de ontem... Embrulha o peixe na feira hoje, é isso. Estamos aqui com uma mesa recheada de amigos e seguimos com esse programa. Você está no Falando a Verdade. Se você está por aqui, deixa o seu like, se inscreva nesse canal, nos ajude a chegar no máximo de pessoas possíveis. Como isso é possível, Rodolfão? Simples. Tá vendo essa setinha que tem aí, cara? É só você compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Ah, tem pessoas que não simpatizam aqui com o Arthur Duval. Vamos ver o que ele vai falar. Compartilha, a gente precisa desse hate aí, cara. Vamos encher isso daqui. Ah, eu gosto muito do que o Ricardo Rose fala. Vamos lá, compartilha também. Nossa, eu acho que o Cláudio Caivano é a cara do Marcos Mion. Sensacional, compartilha também. O negócio é compartilhar e fazer esse conteúdo chegar aí no máximo de pessoas. Faz o YouTube trabalhar pra nós. É simples, é só você colocar aí o seu like, que é o dedãozinho que tá aí, tá bom? Vai deixando um like e o YouTube vai falar, cara, que conteúdo sensacional, vou disparar para outras pessoas, tá bom? Senhoras e senhores, sem me alongar muito aqui, vamos à primeira pauta. Olha só, as bets podem ser proibidas no Brasil, pelo menos é o que promete o candidato à presidência Romeu Zema. Em agenda nessa terça-feira, o presidenciável afirmou que acabará com as apostas online em seu primeiro ato de governo, já se colocando como presidente, né? Caso vença a eleição em outubro. Na mesma linha, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o vício nas bets são um problema de saúde, dizendo que ou o Brasil acaba com as apostas ou a aposta acabarão com o Brasil. Eu começo com você, meu amigo Cláudio Caivano. Poxa, nenhum nem outro, né? Eu vou manter a linha que eu sempre mantenho, que é a da liberdade. A pessoa deve ser livre para decidir sobre a própria vida. Ah, mas tem um problema. Então a família está ali para amparar. A dignidade da pessoa humana é baseada em 4 princípios, né? Então a vida, o mínimo necessário para a manutenção dessa vida, aquilo que ele precisa para se reconhecer como cidadão e a liberdade. Então, para mim, a liberdade vem junto com a vida. Sem vida, não há liberdade e vice-versa. Sem liberdade, não há vida. Ele tá mal, ele tá apostando, tá colocando a vida da família em risco, então que ele seja afastado. Nós temos mecanismos jurídicos para isso, para interdição. Você que é um estudante de direito e bastante aplicado, você sabe disso. Então, interdita a pessoa para que ela pare de fazer mal a si mesma e interne, para que ela receba um tratamento digno. Agora, proibir. Chega de lei proibindo coisa no Brasil. Eu defendo o contrário. Vamos revogar todas essas proibições e começar esse país de novo. É disso que a gente precisa. Ricardo Rose, você vai ficar esperando agora, porque eu vou lá da outra ponta. Tá tudo bem. Você lembrou dessa mesa, vai que olha pro lado e joga pro outro aqui, ó. Proibir é a melhor forma de combater essa questão dos jogos. A gente sabe que os jogos viciam, né? Sim. E tem muita gente, Arthur, que realmente passa por necessidade, acaba se viciando mesmo, fazendo, pegando dinheiro emprestado com agiotas e tudo mais, perdendo emprego. Como é que você vê essa questão? O Zema faz correto em dizer que vai proibir essas bets? Na verdade é o seguinte, o Zema, ele não pauta nada, né? O Zema, ele simplesmente segue o que outras pessoas vêm falando, né? O Renan, inclusive, foi o primeiro a tocar nesse assunto das bets. E a questão é o seguinte, cara, eu não acho que proibição seja necessariamente a melhor solução para você impedir alguma coisa de acontecer. Agora, em alguns casos, né, você precisa sim pensar em leis restritivas. Eu vou dar um exemplo, até pegando o exemplo do amigo aqui. Por exemplo, quando a gente fala da lei de cinto de segurança. Tecnicamente, é uma invasão à minha liberdade individual de não usar cinto de segurança. Mas foi uma lei que fez bem, né? A lei de usar capacetes, é a mesma coisa. Infelizmente, cara, eu também já passei por esse ponto de achar que o liberalismo baseado nas liberdades individuais 100% é uma coisa
coisa que deve ser seguida, mas a real é que não é assim, né? A real é que, infelizmente, as pessoas precisam de direcionamento, né? Quantas milhões de vidas não foram salvas por causa da lei do cinto de segurança ou do capacete? No caso das bets, eu acho que é o seguinte, a bet por si só, eu acho que é impossível você impedir, porque as apostas esportivas, elas podem acontecer, inclusive, em ambiente que não seja online. Eu posso estar com ele aqui e falar, meu, quem é que vai ganhar, o Corinthians ou o São Paulo? A gente faz uma aposta aqui. O problema é que as bets, do jeito que elas são desenhadas hoje, elas são feitas para levar você pro cassino online. E o cassino online é uma máquina de arrancar dinheiro das pessoas, né? Então, eu acho que a proibição por si só, a gente não deve torcer o nariz e falar, proibir não. Mas eu também não acho que a proibição seja a solução. Pô, mas que opinião complexa? É complexo. Eu acho que a gente tem que estudar socialmente o fenômeno das bets e pensar em alguma espécie de regulação para que elas não joguem as pessoas, principalmente para os cassinos online, né? A gente vê que, às vezes, o cara não perde nem tanto dinheiro em bet, mas no cassino online, às vezes o cara inclusive usa o dinheiro do Bolsa Família, né, pra achar que ele vai ganhar dinheiro. Ótimo, você levantou essa bola e eu vou colocar pro Ricardo Rose e coloco pra todos discutirem na mesa, tá? Porque já o candidato à presidência, Renan Santos, defende tirar o Bolsa Família das pessoas que se recusarem, olha só, que recusarem, né, oportunidades de emprego. O presidenciável do Missão falou em criar um banco nacional de vagas para conectar quem recebe benefícios sociais e vagas no mercado de trabalho. E caso a pessoa se negue a trabalhar, perderá de forma gradual o Bolsa Família. Segundo o Renan, muita gente atualmente não vai trabalhar porque recebe benefícios sociais e está na informalidade. Ricardo Rose. Olha, concordo com essa tese e com essa proposta do Renan, sim. Se o cara recebe um programa social, recusa emprego, não faz nenhum sentido. Aí não faz sentido, porque a lógica do programa social, que eu concordo, é ajudar o cara que está na necessidade naquele momento, está passando por alguma dificuldade, é válido, mas a gente tem que ter a porta de saída, que hoje, para mim, é o maior erro do Bolsa Família. Uma boa ideia para ajudar a tirar as pessoas da situação de miserabilidade que elas se encontram, mas se não tem uma porta de saída, como esse cara vai prosperar? Como ele vai conseguir andar para frente? Então, se ela tem uma proposta de emprego, e isso acontece muito, os empresários, comerciantes sabem do que eu tô falando, muita gente que recebe o Bolsa Família muitas vezes não quer trabalhar, principalmente se o salário for um pouco mais baixo, salário mínimo, R$2.000, porque já recebe ali, tem medo de perder. E se quer trabalhar, se vai para o mercado, pede para não ser registrado. Isso acontece muito. Então a ideia é uma ideia boa. A lógica das bets, voltando um passo aqui, eu sou contra as bets como elas estão hoje. Hoje eu não vejo nenhum benefício para a sociedade brasileira no modelo que a gente tem bet hoje. O cara aposta online, o dinheiro vai para a maioria, tem paraíso fiscal fora, não gera empregos, enche o bolso de dinheiro de influenciadores mequetrefes que tem por aí, porque essa galera tá ganhando dinheiro, financia tudo. Hoje você anda em qualquer lugar, é bet financiando qualquer coisa e eu não tô vendo retorno nenhum para a sociedade brasileira. Então do jeito que tá, também sou contra. Olha só, eu coloquei o cenário do Renan aqui, que foi lúcido, não é mesmo? Foi bem lúcido, senhoras e senhores, ao dizer que quem não trabalha, teoricamente, não tem que ter o Bolsa Família. Ou uma coisa ou outra. Ou você se beneficia do Bolsa Família temporariamente e vai procurar um emprego, mas nós estamos nessa mamata, ô Caivano, meu amigo, há quantos anos já, né? Aos 40, pelo menos, né? Pois é. Na verdade, desde 2002, quando eles ganham a eleição a primeira vez, essa questão de dar benefícios sem um critério objetivo tornou-se a regra. E quando você tem muitas pessoas recebendo, na verdade, você não está ajudando essas pessoas. Você está ajudando a si mesmo, a manutenção do poder. Então, eu vou divergir já, trazendo aí para o debate o Arthur Duval, porque regulação só nos leva a um caminho. O caminho que a gente viu recentemente. A ANPD, através de uma cautelar, sem a mínima condição, porque não é órgão do judiciário, mas é um órgão regulador, suspender um tipo de serviço do Discord. Eu também não concordo com o Discord. Sim. Não concordo com a forma como está sendo colocado ali, mas vou defender sempre a liberdade. Eu não concordo com o que você diz, mas vou defender o teu direito de dizer. Então, quando a gente passa a ter inúmeras agências reguladoras, como tem atualmente e como a esquerda defende, não tem como defender nem a liberdade e nem uma saída para essa pessoa de um Bolsa Família ou de qualquer sistema assistencialista. A gente tem que corrigir isso com critérios objetivos. Vai ter prazo? Vai ter tempo? Quais são esses critérios para todo mundo conhecer e aí a gente poder cobrar não só o governo, mas às vezes a própria pessoa. Perfeito, Renan. É uma... Eu chamei de Renan. Você falou Renan. Já tá quase. Eu falei o nome dele. Ó, apresentador. Tirou minha elegibilidade aí. A ideia do Renan, desculpa, Arthur. Mas para você é um elogio. Claro, pô. Seu parceiro. Essa ideia dele vem num momento muito oportuno, né? Porque a gente tá batendo muito no Bolsa Família. Na questão do Bolsa Família, não só a direita, mas quem de fato tem 2 neurônios não é a favor de você ter um Bolsa Família para toda a vida. A Bolsa Família virou o quê? Ela foi criada pelo simples fato de você auxiliar na subsistência daquele que estava desempregado. Agora não, agora parece que virou um negócio. Então essas declarações do Arthur foi discutido. Nossa, agora eu troquei. Agora você fez o Renan inelegível, bicho. Eu posso ir embora, gente. Eu posso ir embora. Quem é que tá aqui? Só pra eu saber, cara. Agora eu troquei. Os dois são um só. A gente tem que fazer igual o Lula. Haddad é Lula. Estou vendo o Renan aqui. Me perdoa, cara. Me perdoa.
né, Mas essa cara? declaração do Arthur Renan é boa, né? É maravilhoso. Só que existe uma coisa que é o seguinte, até fazer uma Claro. provocação aos demais aqui, eu não sei. Eu sou meio alheio, avulso a essas coisas assim. Eu não acompanho muitas coisas de bastidor e tal. Mas você falou uma frase que eu concordo, né? Nós de direita, nós somos contra esses programas assistencialistas absurdos. A minha provocação é o seguinte, eu não sei se algum de vocês aqui vai votar no Flávio Bolsonaro, mas a proposta do Flávio é justamente o contrário. Né? A proposta do Flávio é aumentar o Bolsa Família. Então, eu queria saber assim, ou a gente é de direita ou a gente é a favor do Bolsa Família, certo? É uma discussão. Mas onde você é uma proposta do Flávio fazer isso, aumentar o provocação. Aumentar o Bolsa Família? a carinha Aumentar dele. o Bolsa Família? Tá bom, Ricardo Rose, deixa eu passar a bola pra você eu dessa vou provocação. primeiro dizer, eu não acredito que quem é de direita é contra o Bolsa Família. Talvez como ele está funcionando. Sim. Perfeito. Porque tem muita gente com dificuldade que precisa de um empurrão Sim. pra comer, Sim. pra sair de onde tá. Então eu não sou contra o Bolsa Família, eu sou contra a forma equivocada que se usa o Bolsa Família. Não ter uma porta de saída. Eu sou um cara da educação. Eu acredito que a educação transforma a vida das pessoas. Você dá uma ajuda pra pessoa e não qualificar ela pra que ela possa se colocar no mercado de trabalho, tá errado aí. É esse erro que eu sou contrário. Perfeito. Então, dito isto, pra mim o Bolsa Família melhorando, tendo uma porta de saída, tendo um tempo de permanência realmente pra ajudar aquela pessoa a sair daquela condição atual que ela tá de miserabilidade, eu sou a favor do programa. Sim. E a Acho que deveria, inclusive, se transformar num programa de Também acho. Estado, pra sair desse negócio Concordo. de vou aumentar, vou diminuir, colocar isso na Constituição da República Federativa do Brasil. E a proposta do Flávio? De acabar com o Bolsa. Eu não vi essa Contrário. proposta de acabar Então é com bem o Bolsa Família, de importante. ampliar, Acho você que falou, acho que ok? provavelmente o Caivano... Ele precisa trazer da onde Não, que ele isso, tira. sim, porque vamos lá, se a proposta do Flávio, olha aqui, ó. Vamos lá, Se a- vamos lá. Faz o São seguinte, então. 9 pontos do programa dele. Tá, Tá aqui, então ó, faz o seguinte, e pessoal. nenhum deles Não, trata tá. do Bolsa Eu Família. vou fazer o Vamos seguinte, eu lá. não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte, eu vou colocar o próprio Flávio Bolsonaro Ok. falando que ele vai ampliar o programa Bolsa Família. Então vamos lá, vou dar minha opinião. Se ele vai Ok. ampliar o Bolsa Família para pessoas que estão em condição de miserabilidade, tendo uma porta de saída para essas pessoas, eu sou a favor. Não, vejo a problema nenhum. proposta Se dele não é pra- tiver uma porta Então- de saída, eu sou então, contra. Vamos lá, ele falou que ele vai continuar o Bolsa Família para quem arrumar emprego. Vai continuar o Bolsa Família pra quem... Eu Tá, entendi. vamos Boa. fazer... Sim, Vamos, eu entendi. A vamos- proposta era eu do pai, entendi a ela só lógica. está sendo reeditada. Então, A vamos lá, proposta é a Caivano, seguinte: vamos lá. você ter, como eu disse, critério objetivo. Uhum. Então a pessoa fica com medo, Eu vi, como a gente eu acabou vi, de eu vi, falar na eu vi. discussão anterior. Ah, ela fica com medo. Não, eu vou ficar aqui porque trocar o certo da assistência do Bolsa Família por um salário, às vezes, equiparado ou menor do que eu estou recebendo do Bolsa Família, juntando todos da família. Então o que o Flávio quer fazer? A mesma coisa que o Bolsonaro chegou a fazer durante um tempo e depois foi proibido. Você vai continuar no sistema, arruma o emprego, Se eu vou te dar estabiliza. X meses dessa mesma assistência, você se estabilizou. Tchau, negão. Agora você vai viver com as próprias pernas. Eu gostei muito da proposta do Flávio, porque é basicamente o seguinte, o Renan acabou de falar, se você não arrumar emprego, você tá fora do Bolsa Família, e todo mundo concordou. Mas o Flávio tem a proposta contrária, aí já mudou. Não, pessoal, calma. Ele vai arrumar emprego, mas para ele também não ficar com medo de arrumar emprego, vamos continuar o auxílio aqui, né? É impressionante. Com todo respeito, é impressionante Claro. como a direita brasileira, ela vai moldando as suas convicções conforme o mando do líder. O líder Flávio Bolsonaro acabou de falar, eu como líder estou direcionando as pessoas a acreditarem que dar mais Bolsa Família, mesmo com o cara empregado, é uma coisa boa. E vocês estão definindo isso, Não, gente. calma, peraí, pontezinho. Pelo que eu entendi aqui é o seguinte, não é se o cara tô com a não frase arrumar aqui, tá? um emprego, se o cara se recusar a trabalhar. Apareceu Isso é pra você uma proposta do Renan, proposta de isso. emprego, Esse é do ok? Renan. Ele se recusou a trabalhar, Isso, esse é do tira, Renan. sou a favor, Ótimo. ok? Flávio Bolsonaro, o cara arrumou um emprego, que hoje qual é a realidade? O cara tem medo de ir lá arrumar um emprego, porque ele já tem garantido um Bolsa Família, aparece uma proposta, no momento que ele é contratado, acaba o Bolsa Família pra ele. Então eu entendi a lógica do Flávio, em sendo assim que eu estou entendendo, de assim que ele arruma um emprego, ele continua por mais alguns meses e acabou, sou favorável. Porque senão o cara vai continuar na situação que a gente tá hoje. Ele não vai arrumar nada, vai querer ficar no subemprego, Então tá vai querer bom. pra informalidade. Olha só, uma das propostas pelo senador Flávio Bolsonaro é a transição para o emprego formal. A principal mudança defendida pelo senador é de que o beneficiário que conseguir um emprego com carteira assinada ou se registrar como microempreendedor individual, que é o MEI, não perca o Bolsa Família de uma forma imediata. Aí, Arthur, eu volto à provocação para você aqui. Claro. Hoje, né, a gente sabe que a gente tem aquele tempo de carteira assinada, né? Tempo de estabilidade, a pessoa fica 90 dias, né, em experiência. Se a pessoa que é contratada imediatamente perde o direito do Bolsa Família e, teoricamente, tá? A gente tá conjecturando aqui, ela não se firma no emprego. Ela não é, o Bolsa Família para ela não é uma garantia desses 3 meses, Claro porque que é. 3 meses pode acontecer alguma coisa. Então, teoricamente, essa proposta do Flávio Bolsonaro de não terminar imediatamente o Bolsa Família quando alguém é contratado, CLT, eu tô dizendo aqui, ou MEI, não faz sentido? Não, essa proposta é uma proposta pro líder,
populista, né? De uma família que sempre bateu no Bolsa Família, se elegeu, inclusive, prometendo justamente tirar das costas das pessoas que trabalham e que estão pagando tantos impostos, né? O peso dessa máquina horrorosa e pesada. E agora, no final das contas, para ganhar justamente o voto dessas pessoas que estão dependentes do Bolsa Família, ele vira a chave. Ele fala, não, pessoal, não vou acabar com o benefício de vocês agora. É só depois de um tempo. É isso. Pra mim, eu leio dessa forma. É um populista que, inclusive, votou a favor da lei da misoginia, que fez tudo isso, prometeu 70 milhões de celulares pras mulheres, porque ele é um populista que quer voto dessas pessoas. É isso. Ele não tem coragem de falar as coisas. Eu faço outra provocação aqui. O próximo governo, seja ele qual for, seja do Lula, do Zema, do Renan, do Flávio, não importa. O próprio governo tem 0 de orçamento discricionário. 0. Acabou. O próximo governo vai ter que fazer uma reforma estruturante, uma reforma de austeridade fiscal. O Renan tá falando, eu vou desvincular o BPC do salário mínimo, eu vou fazer uma nova reforma da Previdência, eu vou cortar os privilégios da elite do funcionalismo público. Qual que é a proposta fiscal, de ajuste fiscal do Flávio? Eu não sei, se tornou uma outra coisa, né? Agora virou um debate convidado. Eu não sou porta-voz do Flávio, também não. Né? Então eu não tenho o corte de gastos, ter austeridade fiscal, eu defendo. Posso falar? Eu acho difícil defender o Flávio mesmo. É melhor. Não, mas tudo bem, é válido, porque eu tenho uma pergunta pra você, Caivano. Bora. Ele falou medida populista, tá? Então vamos lá. Qual candidato, em sã consciência, seria contra hoje o Bolsa Família? Qual candidato? Renan Santos é o nome dele. Renan Santos é então ele contra vai o Bolsa acabar com o Família? Bolsa Família. Se o Renan ganhar, ele acaba com o Bolsa Família? Não, vamos lá. Vamos lá. Se você pega, por exemplo, a literatura liberal, você pega o próprio Milton Friedman, ele já falava, por exemplo, de imposto de renda negativo. Uma pessoa que está em situação de fome, você não chuta na rua e fala, vai trabalhar. Exatamente, concordo. Outra coisa, o Bolsa Família é um programa que parte de uma ideia liberal, que é o governo assumindo que não consegue dar a comida para aquela pessoa. Então, eu vou te dar o dinheiro e você vai lá atrás de forma mais eficiente. Ok. Dito isso, todos aqui concordam, eu também, que o PT transformou isso numa compra de votos. Correto. Perfeito. Dito isso, o Renan é o único candidato que está dizendo, já que o Bolsa Família é um programa de compra de votos hoje, a gente precisa reformar como o Bolsa Família é feito a ponto de acabar com as pessoas que, inclusive, não querem arrumar emprego. É isso. Qual é o discurso do Flávio? Esse não é esse. O discurso do Flávio é, calma, gente, eu vou manter o seu Bolsa Família mesmo que você arrumar emprego. Tá muito clara pra mim a diferença aqui. Não, ficou claro bastante claro. agora que você falou acabar com as pessoas. Acho que é isso que vai acontecer, né? É isso que o Renan Santos tem em mente, acabar com as pessoas. Porque se você vai extinguir imediatamente, você vai causar um problema sem tamanho pra toda a sociedade. Novamente. Se eu comer uma palavra que outra, isso não significa a proposta em si. O Renan não vai acabar com o Bolsa Família de uma hora para outra, porque isso seria matar as pessoas de fome. Eu acabei de falar. Se o cara tem um emprego, ele tem saúde, é um homem jovem de 35 anos, por exemplo, que tá, por exemplo, numa cidade do Nordeste, onde 92% das pessoas são beneficiários do Bolsa Família, e ele recusa uma proposta de emprego, esse cara perde o benefício imediatamente. Tá muito clara a proposta dele. E o que eu tô mostrando é justamente isso. A proposta do Renan vai numa direção, a proposta do Flávio vai na outra. Mas eu não tô vendo isso. De verdade, eu não tô vendo isso. Eu tô entendendo o que você tá falando, e olha, do jeito que você fala, eu concordo com a proposta do Renan e concordo com a proposta do Flávio. Ponto. Você não tem discordância, senhoras e senhores, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês, aproveitando que vocês estão aqui. Se inscrevam nesse canal, curtam e compartilhem. Você está na BNTV, a TV que faz por você aqui no Falando a Verdade. Caivano, eu entendi muito bem a proposta do Renan e pra mim também faz um certo sentido, tá? O Arthur aqui defendeu uma proposta diferente dessas questões de... Eu entendo, cara, porque só quem viaja ao Brasil entende essa população, tá? Claro. Eu não sou político, eu não viajo, eu não vejo. Eu sou aqui um entusiasta da leitura, eu leio, eu tô aqui lendo e sabendo o que tá acontecendo, tentando, né, entender o nosso país. Mas muita gente, segundo o IBGE, olha só, senhoras e senhores, presta bem atenção aqui, Arthur. Segundo o IBGE, nós temos aqui cerca de 7, quase 8 milhões de pessoas desempregadas no nosso país. Tá bom? Segundo o IBGE também, 19 milhões, quase 20 milhões de famílias são aí beneficiadas pelo Bolsa Família. Essas pessoas não entram na hora de contabilizar. Passou um mosquito aqui ao vivo aqui também. Estamos ao vivo. Desculpa, meu raciocínio. Segundo o IBGE, essas pessoas não são contabilizadas como pessoas desempregadas, ok? E as pessoas que saem para trabalhar, a pessoa que vai procurar emprego, segundo o IBGE, também não estão desempregadas, pois elas estão ocupadas procurando emprego. A minha pergunta é, essa questão do Bolsa Família é muito pior do que a gente imagina? Porque se essa proposta do Renan pega mesmo, de verdade, das pessoas, tem emprego pra você aqui, amigão, e você não quer? Não quero. Qual que é o seu nome e seu CPF mesmo? Pera um pouquinho. Você é adepto do Bolsa Família, estamos cortando o seu Bolsa Família. Eu acho que é genial isso. Sem dúvida alguma. A questão do Bolsa Família é realmente muito pior do que você acabou de apresentar pra gente. E por isso que a ideia do Renan, embora pareça boa aqui, ela não vai ter nenhum... ato imediato que possa ser concretizado. Isso é promessa vazia só para se opor a outro candidato. Ponto. Eu vou acabar com o Bolsa Família de hoje para amanhã. Você não vai acabar. Primeiro porque em muitos casos você tem aí uma série de direitos atravancados. Por exemplo, a questão do BPC. Benefício continuado.
Um benefício previdenciário que a pessoa tem muitas vezes porque tem um problema de saúde, porque tem uma deficiência, porque tem a falta de um membro. Então, quando você tem esse tipo de questão, você não tira imediatamente. É uma questão jurídica, não é nem uma questão política. Agora, a grande questão aqui é como você falou, a forma como o Estado manipula essas pessoas. Então, a reforma, ela não é somente no Bolsa Família, para as pessoas que recebem o Bolsa Família. Ela é estrutural, ela vai de baixo para cima. A gente muda a vida dessas pessoas, gerando, primeiro, emprego, oportunidade de empreendedorismo, para depois você tirá-la desse benefício. Isso é uma escravidão que a sociedade acabou impondo através desse esquerdismo maluco, esse wokeismo, e que trouxe milhões de pessoas ficando dependentes de uma miséria que é paga pelo Estado, por nós, pagadores de impostos. Arthur, ainda sobre as questões que estão sendo debatidas aqui, sobre o Bolsa Família. Sim, sobre o Bolsa Família, eu acho que tá muito claro. Isso é um truque, inclusive, que a esquerda usa para falar que o Brasil tá com pouco desemprego. De fato, quando você considera que as pessoas que estão procurando emprego são as únicas que estão desempregadas, o índice cai. O problema é que a maior parte dessas pessoas que estão desempregadas não estão buscando emprego justamente por causa disso. Só uma coisa aqui que eu não entendi até agora do nosso amigo, que ele falou assim, quando você fala que você vai acabar com o Bolsa Família, ninguém falou isso. Segundo ponto, quando você vai acabar com o BPC, também não foi falado isso, né? O que foi falado foi desvinculação. Você colocou muito claramente, eu não te interrompi nenhuma vez, porque eu estava respeitando o intervalo e nem me senti agredido de você ter interrompido da vez anterior, mas você deixou claro isso. Você falou, o Flávio defende a continuidade e o Renan quer acabar com o Bolsa Família, foi isso que eu entrei para falar. Então explica direito que ficou obscuro. Primeiro que eu deixei muito claro aqui que o Renan tem uma proposta não para acabar com o Bolsa Família, mas para acabar com o Bolsa Família como ele é hoje. Segundo que você falou novamente, você usou a expressão acabar com o BPC. Não tem como. É impossível. Isso nem seria viável, como você mesmo disse. Agora, existe uma proposta, que é o único candidato que está falando disso, da desvinculação do BPC ao aumento do salário mínimo. Eu acho que isso, qualquer país sério faz isso, né? O Brasil não faz isso, porque é um Brasil pautado em populismo. Então, eu gostaria até de saber se existe alguma oposição a essa proposta do Renan Desculpa, eu sei que o tema não é esse, mas acho que tem a ver. Da desvinculação do salário mínimo, do BPC ao aumento do salário mínimo. Por favor, Rose. Bom, primeiro ponto que eu concordo com a lógica de que a esquerda usa muito essa métrica de diminuir o índice de desemprego. Tá errado. O cara tá no Bolsa Família, ele tá desempregado, deveria estar, isso vai jogar o índice pra estratosfera e é isso que a esquerda não quer. Então é um erro imenso, imenso, imenso. Segundo, a lógica de acabar ou não, que eu também entendi a proposta aqui que foi colocada pelo Renan, acho que é difícil também executar. Como é que você vai lá na ponta, 18 milhões que recebem Bolsa Família, saber se esse cara tá ou não recebendo proposta de emprego? Como é que operacionaliza isso? Porque no discurso é tudo muito bonito. Na prática faz como? Como você faz isso? Por exemplo, É uma boa. O Renan, por exemplo, propõe um banco nacional, que é de vagas para estimular o retorno ao mercado de trabalho. Legal. Aí o cara acessou o banco, ele perde o Bolsa Família? Não, vamos lá, novamente, gente. Eu vou explicar de forma bem... Porque isso não é difícil de entender. Não, eu entendi Imagina que eu sou o Arthur, eu tenho 30 e poucos anos, eu tô numa cidade onde todo mundo recebe Bolsa Família. Eu estou cadastrado para receber, eu sou um homem jovem saudável, eu vou estar automaticamente neste banco de emprego. Ok. Fez uma frente de trabalho, chamou essa pessoa, se a pessoa recusou, ela perde o benefício. Então, é isso. A proposta, inclusive, é boa. Nesse raciocínio, eu acho uma boa proposta. Ok. Qual era a outra pergunta que você tinha feito? Pra gente colocar aqui na mesa? Da desvinculação do salário pode falar. mínimo. Eu tô com o programa do Flávio aberto aqui, só para fazer justiça, já que ele trouxe o Flávio pro debate, não era, né? A conversa não era sobre Flávio, mas obviamente é um presidenciável que a gente defende, então vamos lá. Por isso o compromisso é claro e vem em primeiro lugar. Vamos manter os programas sociais existentes com aperfeiçoamento da gestão, correção de distorções e combate a fraudes. Quem depende hoje da ajuda do Estado para pôr comida na mesa não vai ter essa ajuda tirada. Por isso, o beneficiário de programa social terá prioridade em todas as ações do Estado voltadas ao trabalho, prioridade nos programas do primeiro emprego, nas ações de qualificação profissional e na intermediação de mão de obra. Criaremos uma trilha de qualificação e intermediação desenhada especialmente para quem recebe o benefício, para que a saída não seja um salto no escuro, mas um caminho com apoio em cada passo. E garantiremos o retorno imediato e sem fila ao benefício após o seguro-desemprego, mantidas as condições de elegibilidade para que ninguém tenha medo de tentar um emprego e acabar desamparado se não der certo. Exatamente o exemplo que você utilizou. Esse é o programa muito importante a gente dizer aqui. A pergunta não foi respondida. A desvinculação do BPC. Ele só fez um adendo naquela questão. Eu quero responder. Mas a sua pergunta é pertinente, eu gostaria que você tá com a pergunta aí na cabeça? Da desvinculação do PBC. Eu quero primeiro dizer o seguinte, nenhum presidenciável vai acabar com o Bolsa Família. Não vai acontecer. Primeiro que não é assim, não é a vontade do Executivo, isso depende do Congresso Nacional, e vocês sabem como é composto o Congresso Nacional, não é, eu vou acabar ou não vou acabar. Mudar o modelo como o Bolsa Família é feito é válido, é importante. Hoje a forma como ele tá errada, é prejudicial pro Brasil. O Bolsonaro mudou a forma do Bolsa Família? Não, ele só mudou o nome. Não mudou. A forma como ele é operacionalizado não foi alterada no governo Bolsonaro. Desvincular o BPC do salário mínimo, eu concordo. Eu particularmente acho que é importante. Qual o benefício? O benefício é você não ter, no aumento do salário mínimo, você não corroer
carregar o aumento no BPC. Isso, exatamente. Você não carregar o mesmo aumento. Exatamente. Eu tenho uma ideia, uma proposta, inclusive de não vincular... acompanha, por exemplo, a inflação do nosso país. Pode ser uma boa ideia, inflação é uma coisa, mas é que assim... Não, são eu coisas sim, mas distintas, é válida a pergunta. Só pra você entender, vamos lá. Inflação, quando você acompanha a inflação, tecnicamente você não tá dando aumento algum. O aumento do salário mínimo, ele abraça não só o aumento da Sim. inflação, mas também o aumento real de Sim, ganho sim, do sim, trabalhador. sim. Isso Sim. também foi feito de forma ideológica, tá? Claro. Mas é um outro assunto. Só que aí, vinculado a isso, você tem toda a população economicamente inativa que pesa, né, justamente na cabeça de quem tá produzindo. E eu não tô chamando as pessoas que estão em condição de benefício continuado de pessoas inúteis. Não é isso. A questão é, o mundo inteiro trata isso de forma diferente. Até para que o BPC, o cara beneficiário de BPC tenha mais benefício, você tem que tratar o produtivo de forma diferente para que ele produza ainda mais. Não, a ideia não é ruim. É isso. Agora, eu tenho uma ideia que eu acho que pode ajudar. Deixa claro aqui, quando eu falei da questão do aumento em relação à inflação, é porque a gente vê, Arthur, o aumento do salário mínimo sempre sendo na casa dos R$12, já percebeu isso? Sempre aumenta na casa dos R$12. E ele não acompanha, porque a inflação sobe e o salário mínimo continua embaixo. É isso que eu quis dizer. Porque para quem está nos assistindo... O orçamento está vinculado. O orçamento está vinculado. Exatamente, foi isso que eu quis E os dizer. benefícios do orçamento, né? Exato. Aposentadoria e BPC. Exatamente. Agora aí, tu sabe você não acompanha, você não acompanha. É simples de entender. Vai no supermercado agora, olha pra gôndola e vê o benefício que você recebe. Tá condizente com o aumento do que acontece? Tá condizente com o aumento do arroz, do feijão, do café? Não tá condizente. Então é isso que eu quero dizer. O seu salário mínimo não aumentou devidamente como deveria, porque as coisas ficaram mais caras e você continua ganhando a mesma miséria. O que talvez pudesse ser uma solução para isso que você está trazendo, Rodolfo, é vincular o salário mínimo, um percentual do salário mínimo ao salário do funcionalismo público, inclusive dos políticos. O político não vai ganhar, por exemplo, R$46 mil o salário do deputado. Vai ser uma quantidade de salários mínimos X. Porque aí a hora que mexer, mexe com a estrutura inteira. Aí você tá mexendo na besteira. Não é pra mexer com Não besteira. vou provocar, tá? Eu não tô aqui pra provocar, mas eu quero fazer uma pergunta pro Arthur. Manda. De que maneira o Renan vai fazer isso? Desindexar. Como assim? Se ele acha Isso é possível... uma reforma, isso é uma PEC. Então tá bom, tá bem informado. Só isso. Claro que pô, É muito difícil. A gente que desenhou a É proposta, muito difícil se você pretende ser um candidato, digamos, quase que independente. Como é que você vai fazer a mudança? Através de política de coalizão que vocês são contra? Eu entendo. Eu vou te dizer uma coisa. De verdade, essa é a pergunta mais difícil de responder. Que é a pergunta do como. A questão que acontece no Brasil é o seguinte, cara. Infelizmente, por conta do Bolsonaro, né, que colocou toda a culpa no eu tento, mas não consigo, eu tento, mas não consigo, as pessoas ficaram desesperançosas. E qualquer boa proposta hoje se trava nesse discurso cético de que não é possível. Você vai tentar, mas você não vai conseguir, o sistema é foda, não sei o que lá. Não é verdade. Né? Não é verdade. Você consegue muitas coisas. Eu vou dar um exemplo. O Alcolumbre conseguiu uma coisa inédita. Ele conseguiu, por interesses escusos, barrar a nomeação do Messias, né? Que é o Messias do áudio. O Messias. Por uma birra pessoal dele com o Lula. Também, né? Isso foi uma coisa inédita no Brasil, cara. Outra coisa. 132 anos. Outra coisa, a reforma da Previdência, da forma como foi feita no governo Bolsonaro, foi inédita. Outra coisa, a reforma trabalhista no governo Temer foi inédita. Então, sim, cara, é possível você fazer se você tiver vontade política. O problema é que a gente não tem hoje, no executivo, nos últimos 30 anos a gente não teve alguém com vontade de fazer reformas liberais. O único que teve foi o Temer, que ele fez as duas, a PEC do teto e a reforma trabalhista, e quando ele ia fazer a da Previdência, teve a falsa denúncia do Joesley, que fez ele gastar o capital político dele pra ele não ser preso, né? Então é isso. Se você tem um executivo com vontade, você consegue. Eu concordo, Arthur, que se você tem um executivo com vontade, é possível fazer algumas coisas. Claro. Algumas coisas. Você vai queimar. Pode ver que alguns governos, quando quiseram fazer coisas até que não foram tão positivas, seja o governo Fernando Henrique, o próprio governo Temer, até o Lula, eventualmente, queima muita bala. Não, a Dilma também. Queima muita bala pro Congresso Nacional. Porque a vontade de um candidato é uma coisa. Quando ele ganha a eleição, o executivo tem um papel, o legislativo tem outro. Tudo tem que passar pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional brasileiro é podre. Você sabe muito bem disso, Caivano também. Rodolfo também. Então não é simples, vai queimar muita força. Quando você tem uma estrutura, como é o caso do Renan, que provavelmente ele vai ter deputados federais, mas não vai ter uma base ampla, como ele vai aprovar isso? Sim. Ele vai negociar com esse centrão, com essa galera toda, sobre que preço? Porque você sabe que as pessoas que estão lá, a grande maioria, ou pelo menos vamos trabalhar, vamos ser otimista, brasileiro otimista, metade volta. Sim. E eu já acabei de afirmar que, na minha opinião, o Congresso Nacional é podre, salvo-se poucos nomes ali. Sim. A maioria não deveria estar lá, infelizmente está lá por questões escusas. Como vai ser negociado com essa galera para poder passar ideias que sejam boas, como essa? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, cara. Vamos pegar o exemplo do Bukele, né, em El Salvador. O Bukele, ele tinha um problema praticamente impossível de resolver, que era um país com uma crise de segurança pública absurda, e ele resolveu isso, e a partir da resolução desse problema, ele conta com uma aprovação hoje de quase 90%. O Bukele, se ele tem graves problemas fiscais, ele consegue passar isso assim. Nós temos um problema no Brasil, que é o crime organizado, né? 1/4 das pessoas estão vivendo sob a tutela do crime organizado, e é um problema que há maneira de se resolver, porque interessa a todo
todo mundo. Interessa ao centrão, por incrível que pareça, A interessa à esquerda, esquerda, interessa a todo mundo. Só que você precisa de alguém com vontade de fazer e com vontade de peitar a STF. É isso. E com condições. Você tem rabo preso, você não peita. Concordo. Feito isso, você ganha um negócio chamado capital político. Ok. E o capital político, cara, diferentemente de capital de dinheiro, você não põe no banco, você não investe ele, você gasta o seu capital político. E você pode gastar esse capital político, por exemplo, seu filho não ser preso. Você pode gastar esse capital político, por exemplo, pra você não ser preso. Ou você pode gastar esse capital político fazendo boas reformas pro Brasil. Você tocou um bom exemplo que é o Bukele. Mas você sabe que o Bukele, na primeira gestão dele, teve muita dificuldade de lidar com o Congresso? Então vamos lá. Estamos falando que quem vai olhar o Bukele tem a primeira gestão 1, não foi o que é hoje. Hoje é a segunda gestão dele, que conseguiu então fazer mudanças no Supremo Tribunal Federal, conseguiu ter uma maioria ampla no Congresso Nacional de El Salvador, que é um país pequeno. Então aqui, nenhum candidato à presidência que foi eleito agora nessa eleição vai ter maioria no Congresso Nacional, vai ter que compor e não vai chegar com essa pressão de vai fazer o que com o Supremo Tribunal Federal? Que não vai ter indicação. Não tem a maioria. Talvez tenha lá. 4 indicações Sim, lá. sim, Isso mas pode mudar isso é muito. longo prazo, É isso é longo longo prazo. prazo, Não não é tem a maioria agora. no Congresso, mas tem a maioria no STF. São 4. Não, calma. É o seguinte, Calma. vamos lá. Adendo. Primeiro é o seguinte, a questão do Bukele é diferente porque o Bukele, a eleição presidencial é desvinculada da eleição do Congresso. Então, se você, vou dar um exemplo. Vamos supor que o Bukele ganhasse com um discurso ultra-esquerdista. O Congresso ia se manter o mesmo. Ele só conseguiu maioria no Congresso na outra eleição. Aqui no Brasil é diferente. Quando um presidente ganha, ele ganha com uma promessa. E a maior parte do Congresso, que é de centrão, não é nem de direita nem de esquerda, meio que sente onde a população tá indo. Então, por isso que a gente não, né? Por isso que se brinca que é o seguinte, os primeiros 100 dias de um governo vão mostrar por onde ele vai, porque o cara tá fresco ali. O cara sentou, a população tá acreditando naquela promessa. Ou ele usa aquilo pra fazer o que ele prometeu, ou ele não faz. Exato. Os primeiros 100 dias de governo é onde ele gasta o capital político dele que ele acumulou. Que foi bem votado, que ganhou e tal. Eu ouvi uma coisa, eu não lembro de quem que eu ouvi, mas o cara falou uma coisa. Sabe quando que um presidente é mais poderoso? Entre o dia que ele ganha a eleição e o dia que ele assume. Que é onde ele não assumiu ainda. Ele é a promessa. Ali o cara tá voando. Entendeu? Promessa, então o cara em novembro, ele já promessa. tem que trabalhar pra caramba pra saber o que ele vai fazer em janeiro. Porque quando ele assumir, o Congresso Nacional quer as suas vaguinhas, quer aquilo que foi combinado, quer ministério, quer segundo escalão, quer terceiro escalão, quer presidência de Caixa Econômica, de Banco do Brasil, se possível for, de outras estatais. E aí quando começa a não cumprir isso, o jogo começa a mudar. Por isso que essa janela de 100 dias é tão importante. Queimou o capital político aí. Se não aprovou nesses 100 dias, é difícil aprovar depois. É isso, Caivano? Olha, a conversa tá ótima, mas você vê que em poucos minutos o Arthur Duval trouxe a solução pro país, né? Tá tudo resolvido, todos os problemas acabaram. Não, tô brincando, tô sendo provocador agora, tô invertendo os papéis com ele aqui. A grande questão é, beleza, todo mundo sabe, a gente sabe, o Brasil tem problemas estruturais, como eu disse, você precisa ter reforma política, você precisa ter reforma administrativa, você precisa de uma reforma do judiciário. Agora, vai ter peito de fazer? Qualquer um desses que entrar, e eu incluo aqui o Flávio Bolsonaro, vai ter que ter muito tato na negociação, como disse o Ricardo, para poder talvez iniciar esse processo, mas não vai conseguir concluir nesse governo. É um processo longo, vai ser doloroso, nisso eu sou obrigado aqui a concordar com o Arthur Duval. O cara que assumir a cadeira vai entrar sem um níquel, sem um centavo no caixa e já vai começar devendo. É como ser empresário no Brasil. Você já acorda no dia 1º do mês devendo todo o valor do aluguel, da folha de pagamento, e você tem que se virar para conseguir. O próximo presidente vai ter que se virar para conseguir e ainda manter uma certa harmonia política para poder implementar as reformas. Arthur, eu posso pedir licença para você e te fazer uma pergunta, cara, para você me ajudar a entender, já que eu tô diante aqui de você e eu tô com amigos aqui pra gente bater um papo sobre isso, porque eu queria entender a criação do MBL e por que a direita não aceita o MBL. Criação, você tá falando? Como é que foi? O MBL foi criado com uma proposta. Sim. Teoricamente, de direita ali, para tirar o governo de esquerda do lugar. Onde que o MBL perdeu, ou onde que o MBL se intitulou autossuficiente para sair dessa bolha da direita que a gente tem hoje? Na verdade é o seguinte, o que você está chamando de direita, na verdade, é o bolsonarismo. Né? Não é que a gente não é aceito pela direita, a gente não é aceito pelo bolsonarismo. A questão é o seguinte, não falei que vocês não são aceitos, foi onde vocês romperam. Qual foi a visão que vocês tiveram para falar assim, essa bolha não nos representa mais? Sim, na verdade é o seguinte, o MBL foi criado lá em 2014, eu nem participei disso, eu não fui fundador do MBL, infelizmente. Surgiu quando a Dilma ganha a eleição, toda essa história todo mundo conhece, né? As manifestações do impeachment, etc. Logo de cara, isso aqui é uma coisa que pouca gente sabe. Logo de cara, a bolha olavista bateu de frente com o MBL, porque a tese do impeachment do Olavo era diferente. A tese do impeachment do Olavo é que ela tinha que vir nas mãos dos militares. Ele não acreditava em impeachment por vias democráticas, e o MBL nunca comprou essa tese, né? E aí a gente fez a Operação Minerva, virou voto a voto e conseguimos o impeachment da Dilma. Dito isso, o que aconteceu em 2019? Quando o Bolsonaro assume o governo e ele começa a trair todas as pautas da direita, a gente bateu de frente, né? Então, por exemplo, eu duvido que alguém de direita vai defender um petista na PGR. Não tem como se dizer que é bom Augusto Aras na PGR. É impossível.
É o que Ele são os tem tara clássicos. pelo Bolsonaro, né? Não é tara, que assim, se eu defendo uma coisa e esse cara é contra aquilo que eu tô defendendo, eu vou atacá-lo. É o que a direita se propôs a fazer durante todos esses anos. Eu gostaria de saber assim, vamos na primeira aqui, porque senão vai, uma lista extensa, eu vou começar na primeira. Muda a lista tríplice, como é que você faz com ela? Você sabe que o Bolsonaro não escolheu da lista tríplice, né? Ele escolheu o cara. indicado. Aí você tá ficando mais fácil ainda. Não, pra mim, cara, mas cara. tá bom. Não, deixa eu explicar. Fica do jeito, tá bom, então me explica. Vai, Caivano, vamos lá, Caivano, conta. Deixa eu explicar pra você Tá. como é que funciona. É. O que é a lista tríplice? O Ministério Público vai e chega com uma lista de 3 nomes. Escolha esses 3, por favor. Quem era a procuradora-geral antes do Augusto Aras? Era a Raquel Dodge, que, processou todo mundo. Sim. Processou Temer, processou Pezão, processou todo mundo. O Ministério Público chegou com uma lista tríplice. Nós queremos esses caras aqui, ó. O que o Bolsonaro fez pela primeira vez na história? Você deveria saber disso. O Bolsonaro escolheu alguém fora da lista tríplice. Mas pior do que isso, ele escolheu alguém que o Ministério Público repudiava, que era um garantista. O Augusto Aras, ele já era garantista declarado. Ele dizia, eu sou garantista. Mas você tem algo contra garantista, é isso? Tem. Ah. Mas, independentemente disso, o Bolsonaro tinha algo contra garantismo. Porque se você pegar todos os vídeos de campanha do Bolsonaro antes dele ser presidente, ele falava justamente, garantismo, caramba, bandido tem que se fuder, acabou, porra. Quando chega na presidência, ele trai essa pauta e coloca um petista no PGR que não processou nenhum corrupto. Então eu devolvo aqui a provocação pro senhor. Foi o seguinte, me fale um corrupto que o PGR processou, o Aras. Tá bom, olha só. Pera lá, meu, deixa ele, velho. O corte vai ficar bom com ele. O corte vai ficar bom pra você. Você quer que eu pesquise aqui ou que a minha Fica à memória vontade. vai Fica- puxar não. Use o Google. 8 anos Ó, pra trás? você tem essa Não, eu não vou discussão puxar. aqui. Eu não vou Google, puxar. Chat GPT. Esse é o seu Você pode jeito, usar o que esse é o quiser. seu jeito de Vamos lá. participar de programa e tá tudo Vai lá, certo. Caivano. Eu sou obrigado a respeitar você, não a sua opinião. Sua opinião é uma merda, mas eu sou obrigado a, Tá bom, né? infelizmente, Opinião é um estar fato, aqui junto. cara. A grande Eu tô questão pedindo aqui um é, fato. você fala que você é Fato. contra o garantismo, então explica o garantismo. Vamos lá, gente. O que é o garantismo? O garantismo, de uma forma geral... A última, tá, Renan? Só pra eu Não, beleza. vai voltar. de novo, Lá de mano. novo? Quem que eu Ô, tô Arthur, aqui? É você que desculpa, manda. eu que Eu mando. respondo, Não, eu respondo. responde, por favor, e depois vamos lá. a gente... De uma vai forma ali. bem simples. Arthur Duval. Assim como tudo no Brasil, o garantismo Cara. por si só não é um problema. O garantismo é basicamente você garantir a uma pessoa o direito dela se defender. O problema é que no Brasil, como tudo, o garantismo é usado pra deixar o bandido fora da cadeia. Sabe quem se apoia no garantismo pra não ser preso? Todos os corruptos famosos aí, né? Então você pega o Renan Calheiros, você pega o Collor, você pega... todos esses caras estão, eu sou garantista. O PGR é garantista. Então, independentemente disso, eu fiz uma pergunta muito objetiva. O senhor tem aí o Google, o ChatGPT. Qual corrupto o Augusto Aras processou? Por favor. Não, eu vou te explicar o que é garantismo, porque você não sabe, Vai lá, definitivamente. O garantismo é defender os direitos e garantias fundamentais e individuais que constam na Constituição Eu Federal. acabei de falar. Se você é contra isso, aí a Acabei gente de já tem um falar. problema. Cê- Aí a gente já tem um só, problema. deixa eu falar. Dito- defendo o direito e garantia fundamental de qualquer pessoa. Ele não vai conseguir responder a minha pergunta. Então, Não eu tem vou colocar problema. mais, eu vou colocar mais Seu fogo. Eu vou corte. colocar Chama o mais- break, chama eu o vou break. colocar- eu vou Fica colocar bom, mais fogo nesse parquinho aqui, porque olha só, integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência. Vou ler de novo esse TPI que demorou comigo aqui, ó. Integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência pressionam o STF que a corte julgue a legalidade da lei da dosimetria que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro. As 4 ações estão sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes e contestam a medida. Para a direita, a dosimetria está madura e pronta para ser aplicada, amenizando assim a punição aos envolvidos no atos em Brasília. Senhoras e senhores, para falar sobre esse assunto, tem alguém que sabe muito sobre o 8 de janeiro aqui, inclusive é autor de um livro, 8 de janeiro, a história não contada, Cláudio Caivano. Vamos ver se o corte do Arthur vai ficar bom depois disso. Vai lá. A dosimetria é o seguinte, ela, infelizmente, ela feriu o princípio da reserva legal, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. A grande questão aqui é que umas pessoas mal intencionadas, e aí eu incluo também o próprio ministro Alexandre de Moraes e o ministro Toffoli, redigiram esse projeto de lei, apresentaram através do Paulinho da Força para enganar as famílias do 8 de janeiro. Infelizmente, a gente alertou isso lá atrás, quando pessoas até ligadas à direita, dentro do PL, foram a público, como Sóstenes Cavalcante, defender que aquilo seria possível para o Natal. E nós, você se lembra, a gente estava no programa do Pavinato e eu disse isso, é impossível, matematicamente é impossível. Você aprovou numa semana, o Senado aprovou na semana seguinte, a última de dezembro, né, antes do recesso do dia 15 de dezembro, e depois o presidente teria 15 dias para o veto, como ele vetou, aproveitando-se aí de maneira retórica do próprio 8 de janeiro para vetar. O Congresso se reuniu, foi lá, derrubou, e o que aconteceu na sequência? Duas entidades ligadas à esquerda ajuizaram a DPF. Para cair em quem? Justamente com o Alexandre de Moraes. Então, veja que é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Além de tudo isso, nós temos a grande questão que já estava a estratégia montada para que a anistia continuasse enterrada. E para quê? Usando o ato, né, do 2162, que era o de anistia do Crivella, eles colocaram esse texto substitutivo para que a anistia não seja mais discutida nessa legislatura. Existe uma brecha ali no 154 do regimento interno da Câmara, mas é bastante difícil
fazer e, portanto, eles enterraram a anistia para não ser discutida mais. A dosimetria, o Rodolfo, ela não vai alterar as penas dessas pessoas. E digo por quê? Porque está adstrito a quem é o juiz da LEP, ou seja, da Lei de Execuções Penais, para o caso em concreto. E quem é? Alexandre de Moraes. Ou seja, não vai dar em nada. É isso. Foi feito para enganar a direita. Bom, se ater a alguns pontos aqui, que é o que eu vou fazer aqui, porque eu acho que o Caivano é especialista no assunto. Foi aprovada uma lei no Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprovou, Câmara, Senado, o presidente da República vetou, o Congresso derrubou o veto. Então, Alexandre de Moraes tinha que botar para rodar. Ponto. É a minha opinião. Não tem que sentar em cima do processo, julgue a DPF que tiver que julgar e bote a legislação que foi aprovada pelo Congresso, inclusive com derrubada de veto do presidente da República. Essa é a minha opinião. Arthur? Cara, nessa eu concordo com ele, 100%. E digo mais, eu vou fazer uma pergunta aqui que não, eu juro que não é uma provocação. De verdade, eu realmente não sei. Eu juro que não é. Mesmo que seja. Quais deputados, de verdade, quais deputados de direita tiveram, e eu tô falando sério agora, tiveram coragem de falar o que ele acabou de falar? Nenhum. Não, é difícil. Nenhum. Mas ele também sabe o preço que paga. Eu conheço um. Olha lá, Kim justamente Kataguiri. por um motivo e que ele sabe que foi, não a minha provocação, mas foi a minha pergunta em relação ao Renan. Se você não tem uma base sólida, você tá sozinho. E ser cachorro louco dentro do Congresso é pedir pra levar tiro. Mas então nós concordamos que a direita está sozinha, porque não tem representantes do Congresso. O Arthur, eu digo o seguinte pra Sóstenes. você, olha. A direita, ela não existe Gustavo Gaia, eu também no Brasil. concordo. Ela não existe no Brasil. Concordo. Ela é um arremedo. E aí eu divirjo de você na questão que você fala, a gente não está tratando de direita, a gente está tratando de bolsonarismo. Bolsonarismo é, sim, uma força política que está ligada a valores da direita. Concordo. Mas Valores nem não, isso, a direita, né? nem isso ainda pode ser posicionado como uma direita de fato. Porque aí você só vai ter politicamente uma direita de fato quando você tiver um partido genuinamente de direita, que a MBL não é, evidentemente. MBL não é partido. Agora, a grande questão é você conseguir fazer isso para lá no futuro você ter deputados de direita, senadores de direita. Pois é. O que a gente vai ter de novo, Rodolfo, Ricardo, o próprio Arthur e a audiência, nós vamos ter pessoas eleitas agora nessa eleição que muito provavelmente vão estar mais à direita no campo conservador, defendendo alguns valores da direita. Agora, se autodenominar direita, acho que nem coragem para isso muitos deles vão ter. Aí, novamente, eu vou repetir a pergunta aqui. Qual deputado teve a coragem de falar o que o senhor acabou de falar aqui, que a lei da dosimetria é uma enganação? Nenhuma. Aí é uma provocação. Sabe por quê? Porque são todos uns covardes oportunistas.